Então, o tema da aula de hoje vai ser progressão aritmética. Nós vimos numa sequência em que eu estava dando várias funções para vocês. Comecei a falar somente sobre função, de uma forma geral, para vocês entenderem o que é função, como funciona uma função. Depois eu fui para a função de primeiro grau, parti para a função de segundo grau, função exponencial e função logarítmica. Hoje eu vou iniciar a parte de progressões. Faltou função trigonométrica, mas eu sinto que ainda não está na hora de eu entrar em funções trigonométricas com vocês. Tem que preparar vocês em trigonometria para depois entrar em função trigonométrica. Eu vou deixar isso mais para frente, que é mais complicado um pouco. Aí eu vou partir aqui para a parte de progressões. Progressão é uma matéria que é muito cobrada, sempre tem no Enem, vestibulares, concurso assim de matemática, sempre tem uma ou duas questões envolvendo progressão, ou a progressão aritmética, ou progressão geométrica, ou até mesmo as duas progressões. Então eu vou passar aqui a tela para vocês terem uma visão geral do que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje. Primeiro eu vou começar aqui falando de progressão aritmética, o básico para vocês entenderem as características, as propriedades, o que vem a ser uma progressão aritmética. Depois eu vou falar sobre um tipo especial de progressão aritmética, que é a progressão aritmética de 3 termos. Ela é um tipo especial porque cai bastante exercício envolvendo essa progressão aritmética de 3 termos. Ela precisa de um raciocínio esperto para você conseguir resolver. É bom saber resolver esse tipo de questão. Aí sim, eu vou entrar naquela fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Vou explicar direitinho o que é o termo geral de uma progressão aritmética, o que é cada uma dessas letrinhas aqui da fórmula. Alguns exercícios aqui. E por fim, para a aula de hoje, a soma dos termos de uma progressão aritmética. Essa aula vai ser mais tranquila do que as aulas que a gente estava tendo. Ela é um nível de dificuldade menor, né? Mais fácil. Esse conteúdo é mais fácil do que o conteúdo de funções que a gente estava vendo. E como eu sempre falo, eu vou precisar do feedback de vocês. Tanto pode ser no chat ou desmutando o telefone e falando. A aula fica bem mais dinâmica. Eu sei como eu vou conduzir a aula, tendo o feedback, tendo as dúvidas, as perguntas de vocês, a participação de vocês. Quando eu fizer uma pergunta, pode desmutar o telefone e falar, até melhor do que o chat. Mas se não puder, tiver com problema no microfone ou não quiser, eu estou com o chat aqui aberto, no meu celular. Uma outra conta que eu entrei para ficar só com o chat aberto. Vamos começar aqui a matéria. Progressão aritmética. A gente costuma abreviar como PA, simplesmente PA. Se vocês verem a sigla PA na matemática, muito provavelmente está se referindo à progressão aritmética. Vocês já têm uma noção, uma ideia do que é isso, do que vem a ser uma progressão aritmética? Acredito que vocês já tenham estudado isso. Então fala para mim, qual é a ideia que vocês têm a respeito de progressão aritmética? Professor, eu já estudei sim. E o que é uma progressão aritmética? Qual a característica dela? Seria uma sequência, só que a progressão aritmética você vai somando e a geométrica você multiplica, é isso? Exatamente. Toda progressão aritmética é uma sequência de números, mas não é uma sequência qualquer de número. É uma sequência de números que segue uma lógica específica, tem uma regra específica para que a sequência de números possa ser classificada como progressão aritmética. Observa aqui comigo essa sequência que está aí na tela. Estou passando aqui o lápis. Do 3 para o 5, a gente soma 2. 3 para o 5 mais 2. Do 5 para o 7, a gente também soma 2. Deixa eu ver, a caneta aqui está meio grossa. Pronto. Do 7 para o 9, a gente também soma 2. Então, a cada termo da progressão aritmética é o termo anterior mais 2, com exceção do primeiro termo. O primeiro termo não tem regra nenhuma, porque o primeiro termo não tem termo anterior para a gente comparar. Mas a partir do primeiro termo, cada termo é o termo anterior mais 2. Nesse caso aqui é mais 2. Então, em uma progressão aritmética,
cada termo é o termo anterior mais um valor específico. Esse valor específico é chamado de razão da progressão aritmética. Nesse caso, a razão dessa progressão aritmética é 2. Poderia ser 3. Se a razão fosse 3, o primeiro termo aqui sendo 3, olha, o segundo termo seria 6, o terceiro 9, o quarto 12, iria somando sempre 3. Então, a progressão aritmética, para ela se formar, ela tem duas coisas importantes. O termo número 1, o primeiro termo, e a razão dela. Sabendo o primeiro termo e sabendo a razão, é só a gente ir somando a razão a cada termo que a gente forma essa progressão aritmética. E se você vê uma progressão aritmética já feita, a forma que você tem para descobrir qual é a razão dela, você vai pegar um termo qualquer da progressão e vai subtrair pelo seu termo anterior. Por exemplo, nessa progressão aqui, se eu subtrair 5 menos 3, eu vou obter o resultado 2. 5 menos 3 é 2. A partir do momento que eu fiz isso, e eu já sei que se trata de uma progressão aritmética, qualquer outro termo da progressão aritmética que eu subtrair pelo seu termo anterior, eu vou obter esse resultado, 2, porque a razão dessa progressão aqui é 2. Essa é a forma que nós temos de descobrir qual é a razão de uma progressão aritmética. Então, eu vou passar aqui na tela para vocês algumas progressões aritméticas e vocês vão me falar qual é o A1 da progressão e qual é a razão da progressão. Essa primeira progressão aqui. Quem é o A1 dela? A1 é igual a... Responde aí para mim, nessa progressão aqui que vocês estão vendo na tela. Quem é A1, como eu falei, é o primeiro termo de uma progressão. Então, qual é o A1 dessa progressão? É o número 3? O número 3, muito bem. E qual é a razão dela? No caso de progressão aritmética, a razão nós representamos com a letra R minúscula. Qual é a razão dessa progressão aritmética aqui? 2. 2. E a gente pode identificar que é 2 pegando qualquer termo e subtraindo pelo termo anterior. Por exemplo, 9 menos 7 é igual a 2. Então, qualquer outro termo que eu fizer essa conta, eu vou obter o resultado 2, que é a razão da progressão aritmética, que a gente simboliza com a letrinha R. Vamos aqui para a próxima sequência. Essa sequência aqui, dessa vez, ela está diminuindo. Estranho, ela está diminuindo. Uma sequência diminuindo, ela pode ser considerada uma progressão aritmética? Sim ou não? Fala aí para mim. Se eu tenho... Pode. Pode. Porque eu posso somar números negativos. Se eu tenho um número positivo, 17, e eu somo menos 3, eu obtenho o 14. Menos 3 mesmo, 14, 15, 16, 17. A menos 3 eu obtenho 14. Então, pergunta dessa progressão aritmética aqui. Qual é o A1 dela? A1. 17? 17. E qual é a razão dessa progressão aritmética aqui? Oi? Número 3? Quem que falou? Cristiane. Cristiane. Todo mundo da sala concorda com a Cristiane que a razão dessa progressão aritmética é 3? Pode responder no chat ou pode desmutar e falar. Pode ficar totalmente à vontade na minha aula. A Rose respondeu aqui no chat que concorda. Tem mais alguém na sala além de vocês duas? E o meu próprio perfil? Não, professor, é só nós duas. Então, todo mundo concorda que é 3. Só que não é 3. Se eu pegar 17 mais 3... É menos 3. É menos 3, né, isso professor? aí, menos 3. Eu ia falar o seguinte, se eu pegar 17 mais 20,
O resultado, 17 mais 3, o resultado é 20, não é 14. Menos 3 é a razão dessa progressão aritmética. E qual é o último termo dessa progressão aritmética? 5? O último termo é 5. Muito bem. Agora eu vou voltar na progressão aritmética anterior. Vou manter essas duas na tela. Vamos fazer uma comparação dessas duas. E qual é o último termo dessa progressão aritmética aqui de cima? Professor, travou para mim? Eu perguntei... Tá me ouvindo? Agora sim. Qual é o último termo dessa progressão aritmética aqui em cima? Vocês escutaram? Pode responder no chat também, se quiser. Eu vou É o pedir 9? a participação de todo mundo. Cristiane disse que é 9. Ana e Rose, vocês duas concordam com a Cristiane? O último termo dessa progressão aritmética é 9, dessa sequência aqui, numérica? Eu fiquei na dúvida porque tem aquela reticências, né? A Ana concorda contigo. Nessa de baixo, o último termo dela realmente é 5. Ela é considerada, vou falar para vocês de uma classificação das progressões. Essa progressão aqui embaixo ela é uma progressão aritmética finita, porque ela tem uma quantidade específica de termos. Então, o último termo dela realmente é 5. E é 1, 2, 3, 4, 5. É o quinto termo dessa progressão aqui. Essa progressão aritmética de cima, ela é uma progressão aritmética infinita, uma sequência infinita. Então, essa daqui não tem último termo. Ela cresce infinitamente. Essa reticência significa que depois do 9 eu posso somar mais 2, que vai dar 11. Eu vou ir somando mais 2. No caso aqui é a sequência dos números ímpares, que É é isso uma... que eu estava na dúvida, Uhum. professor. Exatamente por conta das reticências. Então, Eu então fiquei, será que é 9 ou tem mais uhum. número? Nesse caso aqui, tem mais números e não tem o último termo, é uma progressão infinita. Então, por exemplo, o 11 faz parte dessa progressão, o 13 faz parte dessa progressão. Agora, essa daqui é uma progressão aritmética finita, ela termina no 5. Então, se eu fizer 5 menos 3, eu vou obter o resultado 2. A razão dela é menos 3. 5 menos 3, 2. Só que esse 2 aqui não faz parte dessa progressão. O 2 está fora. Embora ela tenha a razão menos 3. Se eu fizer 5 menos 3 eu obtenho 2, o 2 está fora, não faz parte dela. Ela é uma progressão aritmética finita que tem essa quantidade de termos. A de cima é infinita. Então, outra classificação para progressão aritmética. Finita e infinita. Essa daqui é infinita. E essa de baixo é finita. E através dessas duas progressões aqui, nós podemos chegar a uma outra classificação de progressão aritmética também. Uma progressão aritmética, ela pode ser crescente ou decrescente. O próprio nome já torna intuitivo você descobrir se uma progressão aritmética é crescente ou decrescente. Dessas duas aqui, uma é crescente e a outra é decrescente. Fala para mim, qual é a crescente e qual é a decrescente? A primeira é crescente e a segunda é decrescente porque é negativo. A primeira é crescente, a segunda é decrescente. Muito bem. Mas, porque a razão é negativa. Isso o que acontece? Não é simplesmente porque a razão é negativa. Realmente, o fato em uma progressão aritmética da razão ser negativa, isso torna a progressão aritmética decrescente. Os números vão cada vez diminuindo mais. Mas o que faz dela crescente ou decrescente é o fato de que os números vão aumentando. Olha, 3, 5, 7, na crescente os números vão aumentando. Então, essa daqui é uma progressão aritmética finita, crescente. Infinita e crescente. Essa aqui de baixo é uma progressão aritmética finita e decrescente. Decrescente porque os números vão ficando cada vez menor conforme a progressão vai aumentando, vai progredindo. Agora, outra sequência aqui para a gente analisar, para a gente descobrir se ela é ou não uma progressão aritmética. Essa sequência aqui,
é uma progressão aritmética? Sim ou não? Não. Cristiane falou que não, a Rosa também falou que não. E na sua opinião, Ana, essa sequência é uma progressão aritmética? Sim ou não? Ana também falou que não. Alguém entrou na sala. Eu vi aqui a mensagem de alguém entrando na sala. Quem foi? Foi a Nara. A Nara entrou na sala. Nara, para você que chegou agora, a aula de hoje é sobre progressão aritmética. Nós estamos bem no comecinho da aula, estudando as características e propriedades das progressões aritméticas. Eu imagino que você já tenha visto isso, progressão aritmética. Eu estou passando hoje uma coisa bem básica. E eu perguntei para o pessoal da turma se essa sequência aqui pode ser considerada uma progressão aritmética, sim ou não? Pode responder no chat ou pode desmutar e falar. A Nara também falou que não. Então foi unânime. Todo mundo da sala disse que não. Porém, como que a gente faz para descobrir qual é a razão de uma progressão aritmética? Vamos dizer que vamos supor que eu diga para vocês, isso é sim uma progressão aritmética, uma hipótese, eu não estou afirmando. Vamos dizer que eu diga que é. Se eu quisesse descobrir a razão dela, como que eu ensinei para você? O que eu falei para vocês que vocês têm que fazer para descobrir a razão de uma progressão aritmética? Você vai pegar qualquer termo e subtrair pelo termo anterior. Então faz isso. Se eu pegar aqui o terceiro termo e subtrair pelo segundo termo. O terceiro termo está aqui. Eu pego o terceiro termo e subtraio aqui pelo segundo termo. Quanto que eu vou achar? Que número eu vou achar se eu fizer essa subtração? Zero. Zero, perfeito. Eu vou achar zero. Alguém respondeu zero aqui e várias pessoas no chat botaram zero. Então, isso é sim uma progressão aritmética. Porém, uma progressão aritmética de razão zero. O A1 dessa progressão aritmética é 13. A razão dessa PA é zero. Ela é uma PA finita ou infinita? Finita. Finita. Alguém falou finita. Nesse caso, ela é uma PA infinita, porque tem reticências. Essa reticências aqui entre os parênteses significa que continua infinitamente a sequência. Então eu vou repetindo 13, 13, 13, 13 infinitamente. Então ela é uma progressão aritmética infinita, por causa da reticências. Infinita. E uma outra classificação que vocês não viram ainda. Uma progressão aritmética ela pode ser crescente, se os números estiverem aumentando, decrescente, caso os números estejam diminuindo, e no caso os números fixos, sempre o mesmo número, ela é uma progressão aritmética estacionária. Deixa eu ver aqui a outra palavrinha que eu esqueci. Ó. Constante ou estacionária. Tem aqui, ó, constante ou estacionária. Então, nesse caso aqui, ela é uma progressão aritmética infinita e estacionária. Agora vamos para uma um pouco diferente do que nós vimos até agora. Essa progressão aritmética aqui, essa sequência de números, é uma progressão aritmética. Eu já estou afirmando que é. Qual é o A1 dessa progressão aritmética? O primeiro termo dela. Vamos lá, gente. Acorda? Todo mundo ligado. Quem é o A1 dessa PA? Primeiro termo. A Cassandra está na dúvida se é X ou 1. Quem acha que é... Quem acha que é X, quem acha que é 1, fala aí. Uma dessas duas alternativas está certa. Ou é X ou é 1.
Agora eu pergunto para o restante da turma. É x ou 1 o primeiro termo dessa progressão aritmética aqui? Algumas pessoas responderam aqui no chat que é 1. Mas na verdade não é 1. O primeiro termo dessa progressão aritmética é x. Ó. X é o primeiro número da progressão. Ó, a Cristiane disse que é x. Então, o primeiro termo dessa progressão é x. Agora, a razão dessa progressão aritmética. Vou dar uma dica para vocês. A razão, eu pego qualquer termo e subtraio pelo termo anterior. Então, vamos fazer essa continha aqui. Eu vou pegar o segundo termo e subtrair do primeiro. Então, vai ficar 2x menos x. Fazendo essa conta, eu descubro qual é a razão dessa PA. Fala aí para mim, quanto é que dá essa conta? 2x menos x. 1. 1? Seria 1x, né? Não. Ah, tá. Alguém respondeu 1 e alguém respondeu 1x. Fala aí para mim, pessoal da turma. O resultado dessa conta, para a gente encontrar a razão da progressão aritmética. É x ou é 1? Tá, x, muito bem. 2x menos x é x. Então, a razão dessa progressão aritmética é x. Por aqui nós descobrimos a razão, olha. X mais x, 2x. 2x mais x, 3x. 3x mais x, 4x. Assim vai. A razão dessa progressão aritmética realmente é x. Agora eu pergunto, ela é finita ou infinita? A Cristiane falou que entendeu, muito bem. Essa progressão aritmética aqui é finita ou infinita? Infinita, perfeito, por causa das reticências. Outra perguntinha agora. Quais os valores de... deixa eu pensar aqui. Não. Ela é uma progressão aritmética crescente, decrescente ou estacionária? A Carla respondeu crescente. Ela não é nem crescente nem decrescente. Por quê? Vai depender do valor de x. Vai depender do valor de x, essa PA. Para a gente dizer se ela é crescente ou estacionária. Decrescente ou estacionária. A última aqui. Dessa parte aqui da matéria, que é a parte bem básica mesmo, de progressão aritmética. Primeiro termo, eu acho que é 5 mais x. Primeiro termo é 5 mais x, muito bem. E a razão dela? Não dá para saber, assim, de cara a razão. E quem respondeu que A1 é 5 mais x, realmente, A1 é 5 mais x. Mas eu não quero saber, eu quero saber qual é o valor de x. A gente tem que encontrar o valor de x dessa progressão aritmética para a gente descobrir quem é de fato o primeiro termo, quem é o segundo termo e quem é o terceiro termo. Então, o nosso objetivo é encontrar o valor de x nessa progressão aritmética. Encontrando o valor de x, a gente descobre quem é a razão, quem é o primeiro termo, quem é o segundo e quem é o terceiro termo. Essa progressão aritmética aqui, ela é finita ou infinita? Finita. Finita, é uma progressão aritmética de 3 termos. E para encontrar o valor de x nessa progressão aritmética, nós vamos fazer o seguinte. A razão é o segundo termo menos o primeiro. Vocês concordam comigo? Então, R, que é a razão, olha, vou fazer a conta aqui embaixo, depois a gente acerta. R é igual a 16 menos x menos 5 mais x. E uma outra forma da gente encontrar a razão também é o terceiro menos o segundo. Então, nós temos que a razão é igual a 15 menos 16 menos x. Observa que aqui, essas duas equações aqui, ó, elas são iguais à razão. Olha, 16
menos x menos 5 mais x é igual a r, e essa aqui de baixo também é igual a r. Então, nós podemos igualar as duas. Nós podemos dizer que essa de cima, 16 menos x menos 5 mais x, é igual a de baixo, 15 menos... Deixa eu jogar a tela mais para cá. 15 menos 16 menos x, que está dentro do parênteses. 15 menos 16 menos x. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Que aqui é mais complicado um pouco. Eu preciso me certificar de que vocês entenderam o que eu fiz. A Cassandra entendeu. Alguém não entendeu? Eu entendi. Entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida do que eu fiz até aqui? Todo mundo entendeu mesmo? 100% de certeza? Qualquer termo de uma progressão aritmética que eu fizer, assim, qualquer progressão aritmética que eu fizer um termo menos o seu termo anterior, o resultado é sempre o mesmo para qualquer termo que eu fizer. Então, se eu pegar o segundo termo menos o primeiro termo, que está aqui, isso é igual ao terceiro termo menos o segundo termo, que é a razão da progressão aritmética. Eu só igualei, ó. Segundo termo menos o primeiro é igual ao terceiro termo menos o segundo. Agora nós podemos resolver essa equação aqui e descobrir o valor de x. Descobrindo o valor de x, praticamente a gente mata a questão. Para resolver isso, o que eu vou fazer? Vamos copiar aqui, ó, 16 menos x. O que acontece agora? Como é que eu faço? Tem um sinal de menos aqui na frente desse parênteses. É como se fosse um menos 1 multiplicando os termos que estão dentro do parênteses. O que acontece com esses números aqui dentro do parênteses? Vai ficar como aqui a equação? O que eu tenho que escrever aqui embaixo? Vai passar para lá negativo? Negativo. Então, não nesse caso é negativo. Mas se tem um menos antes do parênteses assim, troca o sinal de tudo que está dentro do parênteses. Olha. O mais 5 vai virar menos 5, mais x vai virar menos x. Isso é igual a 15... Professor, porque eu falei errado. Não entendi. Eu falei que é isso que eu quis dizer, só que eu tinha falado errado, por isso que eu falei negativo. Ah, tá certo. Não, você falou certo. Nesse caso, vira negativo mesmo. É porque você falou específico para esse caso. E agora? O que eu boto aqui do lado desse 15? Mais? Como é que Vai eu... trocar o sinal ali que tá menos vai trocar para mais? Seria isso? Vai ficar mais 16 mais x? Não, o 16 ele não está com sinal de menos, não. A Cassandra escreveu ali no chat, menos 16. Olha, menos 16 e o mais x, troca o sinal. O 16, que é mais 16, vira menos 16, por causa do sinalzinho de menos aqui. É como se eu multiplicasse o 16 por menos 1 e multiplicasse o menos x por menos 1. E o x troca o sinal, vira mais x. Agora, eu vou jogar tudo que é letra para um lado e tudo que é número para o outro. Olha. Esse x aqui, esse menos x, eu vou manter desse lado mesmo, menos x. Esse outro menos x, eu vou manter desse lado, menos x. E esse mais x que está desse lado de cá, eu vou passar para o outro lado trocando o sinal. Vai ficar menos x também. Isso é igual a... Esse 15 eu vou deixar aqui desse lado mesmo, ele já está do lado certo. Esse menos 16 já está do lado certo também. Já fiz aqui o 15, o 16. Esse 16 aqui, eu vou passar por outro lado trocando o sinal, vai virar um menos 16. E esse menos 5 aqui, eu vou passar por outro lado trocando o sinal, vai virar mais 5. Pronto, agora é só a gente fazer essas continhas aqui. Menos x, menos x, menos x. Quanto é que dá? Menos 3x? Menos 3x, muito bem. Isso é igual a... Deixa eu ver aqui. Menos 15 com menos 16 vai dar menos 1. Menos 1 com menos 16 vai dar menos 17.
Menos 17 com mais 5 dá menos 12. Agora eu posso multiplicar os dois lados por menos 1. Olha, multiplicando os dois lados por menos 1, vai virar mais 3 aqui, mais 12 aqui. Agora, esse 3 que está multiplicando x vai passar aqui para baixo dividindo. Vai ficar x igual a 12 terços, que é igual a 4. Nós encontramos aqui o valor de x. Tendo encontrado o valor de x, fica fácil agora resolver descobrir que valores compõem essa progressão aritmética. Se x é 4, é só substituir aqui. 5 mais x vai virar 5 mais 4, que é 9. 16 menos x vai virar 16 menos 4, que é 12. E aqui é 15 mesmo. 15 está isolado aqui. Então, qual é o A1 dessa progressão aritmética? Agora sim, nós temos condições de descobrir quem é o A1, quem é a razão. Quem é o A1 dela? 9. Qual é a razão? 3. 3, muito bem. Ela é finita ou infinita? Finita. Crescente ou decrescente? Crescente. É progressão aritmética de 3 termos. Progressão aritmética de 3 termos é o seguinte, como o próprio nome já diz, é uma progressão aritmética, que só tem o A1, A2 e A3, só tem os 3 termos, olha. A1, A2 e A3 é uma progressão finita de 3 termos, sendo que ela tem uma razão específica. Então, se eu pegar o segundo termo e subtrair da razão, eu acho o primeiro termo. E se eu pegar o segundo termo e somar a razão, eu acho o terceiro termo. Então, vamos dizer que o termo do meio seja x. Então, x menos a razão é o primeiro termo e x mais a razão é o terceiro termo. Vocês conseguiram compreender o que foi feito aqui? Se a razão é r, e o termo do meio é x, então o termo antes do termo do meio vai ser x menos r. E o termo depois do termo do meio é x mais r. Todo mundo entendeu o que eu falei? Por que essa progressão aritmética ela tem essa aparência aqui? Olha, x menos r, x e x mais r, respectivamente, o primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Todo mundo entendeu por que ela tem x menos r, x e x mais r? Ou alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não entendeu? Essa sequência aqui, uma progressão aritmética, eu vou dar um exemplo numérico. Se o segundo número de uma progressão aritmética é 3, vamos dizer que a razão dela seja 2. Então, o primeiro termo vai ser 3 menos 2. E o terceiro termo vai ser 3 mais 2. Fazendo essas contas, eu vou ter o que aqui? 3 menos 2 aqui é 1. Então, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 3, 3 mais 2 é 5, o terceiro termo é 5. Então, aqui nós temos uma progressão aritmética de razão 1, que o primeiro termo é 1, 3 e 5, e a razão dela é 2. E qual é o formato dela? O segundo termo menos a razão é o primeiro termo, e o terceiro termo é o segundo termo mais a razão. A gente descobre o terceiro termo. No lugar desse 2 aqui, eu poderia ter colocado, olha, 3 menos x, e aqui 3 mais x. E eu posso dizer qual o valor de x. X sendo 2, fica essa progressão aritmética aqui. E aí, eu preciso confirmar se vocês entenderam a lógica dessa sequência aqui para eu dar prosseguimento na aula. A Rosa entendeu. Alguém não entendeu? Eu vou considerar que todo mundo entendeu, eu vou dar prosseguimento. Só que se alguém tiver... Eu entendi, professor. A Cristiane falou que entendeu também. Então, se alguém não entendeu...
Cassandra falou que dessa forma vai ser sempre crescente. Não, vai depender do valor de x, olha. Vai depender do valor de x. Se x for... vai depender do valor de x, não, desculpa. Vai depender da razão. Vai depender do valor de R, do valor da razão. A Ana falou que entendeu também. Se a razão for um número negativo, ela vai ser decrescente. E se a razão for positiva, ela vai ser crescente. Aí tudo vai depender do valor da razão. Aparentemente, todo mundo entendeu o porquê dessa sequência aqui também. Então, aqui eu tenho um exercício para explicar para vocês um exemplo de questão em que isso pode ser cobrado. Olha. Eu tenho aqui, a questão ela me dá uma progressão aritmética, os termos dela são A, B e C. Ela dá algumas características aqui, ela diz para a gente que A mais B mais C é igual a 9 e que A vezes B vezes C é igual a 15. E ela pergunta, determine essa PA, ou seja, ela quer saber quem é A, quem é B e quem é C. Qual é, que PA é essa? Que progressão aritmética é essa? Então, como nós vamos fazer para resolver essa questão? Seguindo essa lógica aqui, olha, o termo do meio nós sabemos que é B. Então, eu vou botar aqui, o termo do meio é B. Aqui nós temos o terceiro termo. E aqui, antes do B, nós temos o primeiro termo dessa progressão aritmética aqui. Se o termo do meio é B e a razão é R, vamos dizer que a razão seja R. Quem é o primeiro termo? Eu fiz uma pergunta, gente. O termo do meio é B, o segundo termo é B. Seria A. Não, o primeiro termo realmente é A. Mas A, quanto que é? Que valor é A? É B Hum, mais X. Alguém respondeu B mais X. Segue essa lógica, não é B mais X. Eu estou dizendo que a razão é R. E não X, a razão é R. Esse B aqui está fazendo o papel do X aqui nessa sequência aqui, nessa... Então é B mais R. Não, eu quero saber quem é o primeiro termo aqui. Esse Ah, daqui. tá. Então é B menos R. Isso, B menos R. Muito bem. E o terceiro termo? B mais R. B mais R, perfeito. Olha, B mais R. Então, aqui, nós descobrimos que o primeiro termo é B menos R, o segundo é somente B e o terceiro B mais R. Agora, tá? A questão ela nos informa que A mais B mais C é igual a 9. O A, esse B menos R é o A. E esse B mais R é o C, olha. Então, eu posso substituir esse A por B menos R, posso substituir esse A por B mais R nessa equação aqui, olha. A mais B mais C igual a 9. Então, eu vou fazer o seguinte, vou botar a equação dessa forma aqui, olha. B menos R, que é o A, mais o B, que é o segundo termo, ó. O B é o próprio B mesmo, mais B, mais o B mais R, que é o C. Vou até botar entre parênteses para diferenciar. Nesse caso, não precisa do parênteses, não, mas estou botando só para diferenciar. Ó. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Isso tudo é igual a quanto? 9. A questão nos informou. Olha, A mais B mais C é igual a 9. Eu só substituí o A por B menos R, porque eu cheguei à conclusão de que A é B menos R, e substituí o C por B mais R, porque eu cheguei à conclusão que C é B mais R. Fiz essas substituições nessa equação e cheguei a essa equação aqui. Fazendo essas contas, nós podemos cortar esse R com esse R aqui. Olha. Menos R com mais R dá zero. Então, a gente pode cortar esse R com esse R. B mais B é 2B. Mais B, 3B. Então, aqui nós temos que 3B é igual a 9. Agora, esse 3 que está multiplicando B, passa para cá dividindo. Então, vai ficar B é igual a... Deixa eu ajeitar a tela. 9 dividido por 3, que é igual a 3. Chegamos à conclusão de que B é igual a 3. Se B é igual a 3,
eu posso substituir o B aqui, na progressão aritmética. Vai ficar 3 menos R, vírgula. Qual vai ser o segundo termo aqui da progressão? Responde aí para mim, gente. 3. 3, muito bem. E o terceiro? 3 mais R. 3 mais R, isso aí. A questão nos informou que A vezes B vezes C é igual a 15. Isso daqui é o A, isso aqui é o B, isso aqui é o C. Então, eu tenho que A vezes B vezes C é igual a 15. Então, 3 menos R. Agora, o parêntese é realmente necessário. 3 menos R vezes 3 vezes 3 mais R é igual a 15. Eu sei que é igual a 15 porque a questão me informou. A vezes B vezes C é igual a 15. Aqui eu substituí o A pelo 3R, o B pelo 3 e o C pelo 3 menos R, o B pelo 3 e o C pelo 3 mais R. Ficou desse jeito aqui a conta. Então, é uma equação relativamente simples de resolver. E eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho. Vocês estão com papel e caneta aí? Sim. Então, vocês pegam papel e caneta, copia essa equação aqui, resolve. O objetivo é descobrir o valor de R. Qual é o valor de R? Enquanto isso, eu vou aqui rapidinho beber uma água. E aí, como é que vocês estão, gente? Estão conseguindo fazer? Ó, o João já botou a resposta aqui no chat. R é igual a 2. Eu não sei, eu não lembro. Já dei essa aula antes, apaguei tudo para dar essa aula para vocês de novo. Dei a aula assim, para outra turma, não foi para vocês não. Realmente, eu não lembro quanto que vale R. Eu vou ter que fazer essa conta aí. Mas o João falou que é 2. Eu vou dar mais um tempinho para outras pessoas tentar fazer, ver se vocês concordam com o João ou não. É 2 ou não é? Bom, vamos lá. Já dei bastante tempo. Mais alguém, além do João, conseguiu fazer? Cristiano pediu para esperar um minutinho, então acho que vou esperar. Pelas características aqui, eu estou vendo que vai dar uma equação de segundo grau incompleta. Para quem lembra de equação de segundo grau, a equação de segundo grau é aquilo. Ax² mais bx mais c igual a 0. A incompleta, ela tem o ax², mas ela não tem ou bx ou c. Tipo assim, ax² mais c. Seria uma equação de segundo grau incompleta. A Ana achou R igual a 2 também. Só vou dar uma dica para vocês, gente. Equação de segundo grau costuma ter duas respostas. As incompletas, as equações de segundo grau incompleta, pode não ter nenhuma resposta, pode ter uma resposta ou pode ter duas respostas. Qualquer equação de segundo grau. As equações de segundo grau pode ter uma resposta, nenhuma ou duas respostas. Nesse caso aqui, pelo que eu estou vendo, aparentemente essa daí vai ter duas respostas. Terminei, professor. E aí, Cristiane, conseguiu fazer? Consegui sim. Ih, gente, desculpa. Eu tô sem fone de ouvido. Acho que tem alguém falando aí, eu não tô escutando. Esqueci de botar o fone de ouvido. Quem tava falando? Pode falar de novo, por favor. Eu, professor, eu falei que pode prosseguir, que eu já terminei. Eu consegui sim. Tá bom. Esse 3 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 3 menos R, que multiplica 3 mais R, é igual a 15 dividido por 3. Eu já vou fazer aqui a conta direto, 5. Eu só passei esse 3 que está multiplicando, para o outro lado dividindo, ficou 5 desse lado aqui. A resolução disso aqui, nós podemos fazer a distributiva, ó, 3 vezes 3, 3 vezes R, depois menos R vezes 3 e menos R mais R.
Porém, tem um jeito mais rápido. Existe um produto notável para isso. Produto notável, nesse caso aqui, esse produto notável aqui, olha, A menos B, que multiplica... Opa, ficou fora da tela. Vou fazer aqui, depois eu apago. A menos B, que multiplica A mais B. Isso é um produto notável. O resultado desse produto notável é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, seguindo essa linha de raciocínio aqui, desse produto notável, deixa eu puxar ele lá para o canto. Como que fica essa conta aqui? 3 menos R que multiplica 3 mais R. Seguindo essa linha de raciocínio do produto notável. A mais B que multiplica A menos B igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Ó, a Cristiane botou no chat que a conta dela deu diferente, não deu igual a 2. Vou terminar de fazer a conta aqui, aí a gente vê quanto que dá. Responde aí para mim, gente. 3 menos R que multiplica 3 mais R. Seguindo essa linha de raciocínio aqui, desse produto notável, quanto que dá? A gente pode fazer a distributiva, fazer assim. 3 vezes 3, 9. 3 vezes R, 3R. Menos R vezes 3, menos 3R. Menos R vezes R... menos R ao quadrado. Mas vamos fazer aqui usando o produto notável para agilizar e já ir relembrando também produtos notáveis, que é importante saber. Produtos notáveis. Produtos notáveis nós temos esse daqui, A mais B ao quadrado, também é um produto notável. Seria O professor está fora da tela para gente. Fora da tela? O que está fora da tela? Agora apareceu para mim. Tava cortando a letra A para mim, não sei por quê. Ah, tá. Você está vendo pelo celular? Não, pelo notebook. É porque tem que diminuir o zoom para poder caber. Assim, pessoal do celular, no computador geralmente não tem esse problema, não. Mas eu já resolvi aqui, professora. Tá. Obrigada. Nada. Aí esse produto notável aqui seria A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso é um outro exemplo de produto notável. Fiz isso, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Só para você relembrar o que é produto notável. Então, no caso dessa conta aqui, quanto que fica? 3 menos R que multiplica 3 mais R. Seguindo a linha de raciocínio aqui do produto notável, vai ficar quanto? Responde aí para mim, gente. R ao quadrado. R ao quadrado, fala. É como se esse 3... Menos 9? Não. É como se esse 3 fosse o A e o R fosse o B. Nesse exemplo aqui. É como se o 3 fosse o A e o R fosse o B. Então vai ficar R ao quadrado menos 3 ao quadrado. É o contrário. Então é 3 ao quadrado menos R ao quadrado, Isso aí, muito Desculpa. bem. Ó. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Já vou botar 9 aqui. 9 menos R ao quadrado é igual a 5. Esse 9 que está aqui somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então vai ficar menos R ao quadrado é igual a 5 com menos 9 dá menos 4. Deixa eu apagar isso aqui embaixo, a gente não precisa mais. Multiplicando os dois lados por menos 1, olha, nós temos então mais R ao quadrado igual a mais 4. Mais R ao quadrado igual a mais 4. O que eu faço agora nessa situação? Vai ficar R igual a 2. Não, mas R a raiz de 4, então. R a raiz de 4. raiz de 4. Raiz quadrada de 4, é isso. Aí que dá 2.
Agora aqui, uma coisa sutil na matemática. A raiz quadrada de 4 é realmente 2. Mas nesse caso aqui, isso é uma equação de segundo grau. Se eu tenho r² igual a 4, não é simplesmente 2. Vai ficar aqui, ó, mais ou menos 2, tá vendo? Mais ou menos raiz de 4. E mais ou menos raiz de 4 é igual a mais ou menos 2. Então, R pode ser 2 positivo ou 2 negativo. Porque menos 2 vezes menos 2 também é 4. E 2 vezes 2 é 4. Então, essa é uma equação de segundo grau com duas respostas. Pode ser mais 2 ou menos 2. Sabendo que R é mais 2 ou menos 2, a gente pode continuar fazendo aqui a questão. Ó. A gente sabe que, para fazer a questão... Opa, eu vou dar continuidade por aqui. Olha, vai ser só substituir o valor de R aqui. Para a gente descobrir quem é A, quem é B e quem é C. Opa, aqui não, aqui em cima. Nessa parte aqui, 3 menos R, 3 e 3 mais R. Nessa sequência, substituindo o valor de R aqui, a gente descobre quem é A, quem é B e quem é C. Então, vamos escrever aqui a sequência. Olha. Primeiro termo da sequência. Vamos fazer com R igual a mais 2. Olha. R pode ser igual a 2, ou R pode ser igual a menos 2. Isso a gente descobriu fazendo aquela conta. Se R, vamos considerar R mais 2. R sendo mais 2, qual é o primeiro termo dessa progressão aqui, A, B, C? A progressão é essa daqui, ó, 3 menos R, segundo termo 3 e o terceiro termo 3 mais R. Então, o primeiro termo é quanto aqui? Considerando R igual a 2 positivo. Olha para cá, onde eu estou passando o lápis, para poder saber quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro termo. 3 menos 2, né? 3 menos 2. Isso aí. É isso aí. 3 menos 2, que dá... 1. 1, muito bem. Segundo termo. 3. Terceiro termo. 3 mais R, que dá 3 mais 2, né? No caso, que dá 5. Isso aí, muito bem, perfeito. Agora vamos fazer considerando o R igual a menos 2. Quanto que dá o primeiro termo? Considerando o R igual a menos 2 agora. 3 menos 2, Hum, que dá 3 mais 2, que aí dá 5. 5. Segundo termo. 3. 3. E o terceiro termo? 3 mais menos 2, Que é? que dá 1 também. Muito bem. Então, essa questão aqui, ela tem duas respostas possíveis. Pode ser qualquer uma dessas duas progressões aritméticas aqui atendem aos requisitos dessa questão. A gente pode até tirar uma prova real. Esse é o A, esse é o B e esse é o C. Se nós somarmos A mais B mais C, vai ser 1 mais 3, 4, mais 5, 9. A mesma coisa aqui, 5 mais 3, 8, mais 1, 9. E A vezes B vezes C dá 15. 1 vezes 3, 3 vezes 5, 15. Aqui, ó, 5 vezes 3, 15, vezes 1, 15. Então, a gente viu que está certinha e as duas respostas atendem aos quesitos da questão. É uma questão, então, com duas soluções. Antes de eu passar para a próxima questão, eu vou recapitular aqui rapidinho tudo que foi feito, todos os passos que foram feitos aqui. A questão deu para a gente, informou para a gente que A vezes B vezes C é uma progressão aritmética. E informou para a gente que A mais B mais C igual a 9, A vezes B vezes C igual a 15. O que nós fizemos? Nós, então, usamos essa técnica aqui para poder escrever A vezes B vezes C, tudo em função de B. A gente considerou o B como sendo o segundo termo, a gente manteve o B como sendo o segundo termo. O primeiro termo a gente substituiu por B menos R e o terceiro termo por B mais R, que é a técnica aqui de PA de 3 termos. Tendo feito isso,
nós fizemos essa operação aqui, olha, A mais B mais C igual a 9. Sendo que no lugar de A mais B mais C, a gente botou B menos R mais B mais R igual a 9. Fazendo isso, a gente chegou à conclusão de que B é igual a 3. Aqui a conta não está, a gente apagou a conta, mas nós chegamos à conclusão de que B é igual a 3, fazendo essa continha aqui, olha, A mais B mais C igual a 9. A gente viu que B é igual a 3. Aqui embaixo, nós simplesmente substituímos o valor de B igual a 3, vou até botar aqui, ó, B igual a 3. Nós substituímos esse valor de B igual a 3 aqui em cima, ó. No lugar de B menos R, ficou 3 menos R. B igual a 3 ficou 3, aqui 3 mais R. E a questão nos informou que A vezes B vezes C é igual a 15. Então, a gente só substituiu aqui, olha, esse A vezes esse B, A, B, C, aqui embaixo ficou 3 menos R, que multiplica 3 mais R igual a 15. A gente fez essa conta e descobriu o valor de R. Nós descobrimos que R pode ser 2 ou pode ser menos 2. Então, foi só aplicar aqui só substituir o R aqui, que a gente chegou a descobrir quais foram os 3 termos dessa progressão aritmética. A gente descobriu quem é o A, quem é o B e quem é o C. Vocês ficaram com alguma dúvida nessa questão? Alguém ficou com alguma dúvida em alguma parte? Dúvida em alguma operação matemática que eu fiz nessas contas aqui durante a resolução da questão? Todo mundo entendeu tudo direitinho? Entendi sim, professor. O pessoal falando no chat que entendeu, vou considerar que todo mundo entendeu. Só não vou falar, fale agora o cálice para sempre, porque a qualquer tempo que vocês tiverem dúvida, vocês podem me contactar, falar comigo pelo WhatsApp, pode mandar direct no WhatsApp, o WhatsApp está lá no grupo, pode me contactar pelo Instagram também. Vou até botar aqui no chat meu Instagram. Quem quiser me contactar pelo Instagram, coloquei no chat, @aprovado ser. Podem me adicionar no Instagram. Quem tiver dúvida de matemática, pode me mandar o direct. Esse é o Instagram do perfil do meu canal no YouTube. Aprovado ser. Só tem coisa relacionada a ensino de matemática nesse Instagram aí. Vocês podem me mandar direct, vocês falam, pô, eu sou lá do curso preparatório à distância, que você dá aula, eu tô com uma dúvida e tal, pode me mandar a dúvida, que se puder, tiver dentro ali das minhas condições, eu respondo. Então vamos aqui. Próxima questão. Termo geral de uma progressão aritmética. O que é o termo geral de uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética, vocês já sabem o que é. É uma sequência numérica. Você tem o A1, tendo a razão, você consegue montar a progressão aritmética por inteiro, independente de quantos termos ela tenha. Só que, se eu te der o A1, falar, bom, A1 é igual a 5, e a razão é igual a 3. E aí eu te pergunto, qual é o termo de número 250 dessa progressão aritmética? Você pode botar A1 igual a 5, razão igual a 3. Então, 5 mais 3 é o segundo termo, que é 8. 8 mais 3 é o terceiro termo, que é 11. 11 mais 3 é o quarto termo, que é 15. Vocês podem fazer isso, até chegar no termo de número 250. Mas isso vai dar muito trabalho. Vocês vão preencher uma folha inteira fazendo conta e é inviável. Existe um método que você consegue descobrir direto qual é o termo que você quer, sem precisar ter que fazer um por um. Então, se eu te disser o primeiro termo é igual a 5 e a razão é igual a 3, e te perguntar qual é o termo de número 250, tem uma continha que você faz, que você consegue descobrir direto qual é o termo de número 250, sem ter que descobrir quem é cada termo da progressão até chegar ao 250. E a continha é essa daqui, ó. Essa equação aqui. Em que A1, tá vendo aqui, olha, A1 é o primeiro termo da progressão aritmética, ó. A1 é o primeiro termo. R
é a razão. Nós já falamos exaustivamente aqui nessa aula sobre razão. Vocês já sabem o que é razão, né? Se eu quiser descobrir a razão, é só pegar um termo, pegar o A3 e subtrair pelo A2. A3 menos A2, eu descubro quem é a razão. R é a razão. A N é um termo qualquer da progressão aritmética. Algumas pessoas costumam confundir a N com o último termo da progressão aritmética, mas a N não é o último termo. A N é um termo qualquer. Se eu disser, por exemplo, que esse daqui é o AN, então o terceiro termo é o AN e o N é igual a 3. 3 por ser o terceiro termo. Se eu disser que o décimo termo é o AN, então o décimo termo é o AN e o N é igual a 10. Então existe uma distinção entre AN e N. E vocês precisam entender o que significa cada uma das letrinhas. A1 é o primeiro termo, R é a razão, AN é quanto vale o termo que eu estou procurando, e N é o índice, é a ordem do termo que eu estou procurando. Nesse caso aqui do A3, o N é igual a 3. No A2, o N é igual a 2. No A1, o N é igual a 1. Esse termo aqui é um termo genérico. Aqui pode ser o N igual a 500. Aí vai ser o A500. Então acompanha aqui comigo. Eu vou escrever aqui uma progressão aritmética qualquer, olha. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Uma progressão aritmética finita. E eu quero saber, e eu estou me referindo a esse termo aqui, ao termo 2. Quem é o A1 dessa progressão aritmética? A1. Responde aí para mim, gente. Pode falar no chat ou desmutando. Vocês precisam entender o significado de cada uma dessas letrinhas, precisam enxergar uma progressão aritmética e descobrir qual valor corresponde a cada letrinha dessa para vocês serem capazes de aplicar a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. A1 igual a menos 2. Qual é a razão dessa progressão aritmética? A razão é 1, muito bem. A Ana está respondendo ali no chat. Agora, considerando esse 2 aqui, esse valor aqui, o 2. Vamos dizer que esse 2 seja o AN. Então, quanto vale o N? N na fórmula está bem aqui. Ó. Vocês precisam saber quanto vale o N. Ó, a Ana respondeu que o N é igual a 2. Não, o N não é igual a 2. O N é a posição, é a ordem que o número está na progressão. O primeiro termo é menos 2. Ó. Primeiro termo é o A1. Segundo termo é o A2. O 0 é o A3. A4. E aqui o segundo termo, olha, é o A5. Se o segundo termo é o A5, ele é o quinto termo. A5. Quinto termo significa, então, que N é igual a 5. É isso que significa o AN. Se N é igual a 5, então o 2 ele é o A5. A5, que é igual a 2. Então, vocês precisam entender isso. Olha. O N é a posição que o termo está na progressão aritmética. O N está aqui na fórmula. E o AN também está na fórmula. Nesse caso, a AN é o que a gente quer descobrir. Se a gente fizesse que descobrir quem é o A5, a gente ia descobrir que o A5 é igual a 2, se a gente fizesse a conta aqui. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem na prática como que isso pode ser cobrado numa questão. Calcule o 17º e o 25º termo da PA 258 reticências. Então aqui nós temos uma progressão aritmética e a questão está pedindo para a gente calcular quem é o 17º e quem é o 25º. Na verdade, é uma questão dupla. Primeiro, nós vamos fazer o 17º, descobrir quem é o 17º termo. Depois, nós vamos descobrir quem é o 25º termo dessa progressão aritmética. Para a gente descobrir quem é o 17º, primeiro, é o passo a passo para a resolução de problemas. Primeiro passo, nós vamos extrair as informações do problema. Quais são as informações que esse problema nos deu? Olhando para essa progressão aritmética aqui, nós podemos extrair algumas informações dela. A primeira informação que a gente pode extrair é quem é o A1 dessa progressão aritmética. Quem é o A1 dessa PA?
pode desmutar, falar. Eu estou sentindo que vocês ficaram um pouco participativos. A1 igual a 2, muito bem. A Ana, a Nara responderam ali no chat, 2. Qual é a razão dessa progressão aritmética? A razão dela, 3, muito bem. Eu fico olhando assim para baixo, é porque a tela onde eu estou vendo o chat está aqui embaixo. Eu olho para o chat para ver o que vocês estão respondendo. A Ana botou 3, a Rose 3. Quem é o N? Nesse caso, que eu quero descobrir o 17º termo dessa progressão aritmética. Quem é o N? Professor, o que você quer descobrir, né? O que eu quero Ele não é descobrir? o 17º. N é o 17º, então N é igual a 17. O que eu quero descobrir é o AN. AN é o que eu quero descobrir. N é a posição em que o termo está. Eu poderia estar querendo descobrir, mas não é o caso dessa questão. Essa questão já nos informou que é o 17º termo. Então eu quero saber qual é o valor do 17º termo. O segundo termo ele vale 5. O terceiro termo vale 8. O quarto termo vale o quê? 8 mais 3, que é 11. Eu posso ir somando de 3 em 3 até chegar no 17º, mas vamos fazer usando aqui a fórmula. Então, o primeiro passo de resolução das questões, nós extraímos os dados do problema. Agora, vamos ver qual fórmula nós vamos usar. Nesse caso, nós vamos usar a fórmula do termo geral da progressão aritmética. A fórmula é essa daqui. Eu recomendo vocês, sempre que vocês estiverem fazendo a questão, segue esse passo a passo. Extrai os dados da questão, depois copia a fórmula com a letrinha mesmo. Ou copia ou tenta fazer de cabeça, mas copiando a fórmula com as letrinhas, que isso ajuda a memorizar. E a fórmula de uma progressão aritmética é importante vocês saberem, vocês memorizarem. Existe também a dedução da fórmula. É você saber por que a fórmula é do jeito que é, como que chega a essa fórmula. Mas aí não é o caso, é bem mais complicado. No caso da dedução da fórmula da PA, nem é tão complicado assim. Mas aí fica um acúmulo de matéria. Vamos direto ao ponto para o que vocês precisam para passar no vestibular. A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos substituir as letrinhas pelos números que a gente levantou aqui no dado da questão. Olha, a N é, no caso, A17, porque N é igual a 17. Então eu quero saber quem é o A17 dessa PA aqui. É igual a A1, o A1 está aqui, ó. A gente vai substituir esse A1 por 2, mais N menos 1, o N está aqui, ó, 17, então vai ficar 17 menos 1, que multiplica R. Opa, R tem também, ó, R igual a 3, 17 menos 1 que multiplica 3. Fazendo essa conta aqui, nós temos que A17 é igual a 2 mais 17 menos 1, 16. Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses. 16. 16 vezes 3... Quanto é que dá? 16 vezes 3. A gente pode fazer assim, olha. 15 vezes 3 dá 45. Mais 3 vai dar 48. Então, 16 vezes 3 é 48. Então, aqui nós temos que A17 é igual a 48 mais 2, que é igual a 50. Então, nós descobrimos aqui o valor de A17, no caso da N, que é... A17 igual a 50. Agora, nós temos que descobrir quem é o A25. Para descobrir quem é o A25, nós podemos repetir, usar esses dados aqui dessa questão. Olha. O A1 é igual a 2, o R é igual a 3. Sendo que, nesse caso, o N já é diferente. Olha. N é igual a quanto? Para esse segundo caso aqui. Quanto que vale o N? R$ 25, né? 25, muito bem.
E o A25 é o que a gente quer saber. Quanto que vale o termo 25? Então, nós já temos a fórmula aqui, olha. Vamos substituir as letrinhas na fórmula, mas eu recomendo, quando você estiver fazendo exercício, copiar a fórmula de novo, porque isso vai ajudando a memorizar. Então, vai ser A25 é igual a A1, que é 2, substituir esse A1 por 2, mais N, que é 17. 17 não, no caso agora é o N de baixo que a gente está calculando, é o N do 25. Ó. N igual a 25 menos 1, que multiplica R, que é 3. Multiplica 3. Fazendo essa conta aqui, nós temos que A25 é igual a 2 mais 25 menos 1, 24. 24 vezes 3. Deixa eu fazer aqui a conta rapidinho. Acho que dá 72, mas deixa eu conferir aqui. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 7 com 1. 3 vezes 2, 6 com 7. 72, isso mesmo. Então aqui a gente tem 72 mais 2, que é 74. Então A25 igual a 74. Outra questãozinha, dessa vez mais complicada um pouco. Vou precisar de bastante atenção de vocês. Eu sei que vocês já devem estar cansados uma hora dessa matemática na mente direto, mas é a última questão para a gente fechar essa aula de hoje. Então, quanto mais rápido vocês colaborarem, responder, mais rápido a gente finaliza aqui a aula. Isso daí é um excelente incentivo para a colaboração dos alunos. Quanto mais rápido vocês responderem, a gente finaliza a aula logo. Numa progressão aritmética, o termo A7 é igual a 19 e o termo A11 é igual a 39. Calcule A1. Então, ó, já complicou bastante. A questão deu para a gente valor de dois termos, o A7 e o A11, e perguntou quem é A1. Então, vamos levantar aqui os dados que a questão nos deu. Olha. A questão nos informou que o A7 é igual a 19 e que o A11 é igual a 39. E ela quer saber quem é o A1. Opa, ficou meio fora da tela. Aplicando aquelas fórmulas, nós vamos aplicar as fórmulas para os dois casos, para o A7 e para o A11. Então, vai ficar AN, no caso do A7. A7 vamos lá. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Eu não sei nem quem é N, nem quem é R, nem quem é A1. Então, o que eu vou fazer? A7 é igual a 19. Assim, 19 igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Vamos aplicar essa PA no... Professor? Oi. Ah, é o N que você não sabe, né? Na verdade, eu não sei quase nada. Eu só sei o A7 e o A11. E a questão está perguntando quem é o A1. Agora a gente vai ter que fazer um Porque malabarismo. eu achei que o N era 19, mas não é não, né? Ah, não, peraí, tá certo. O N a gente sabe sim. Se A7 é igual a 19, o N é igual a 7. Ah, Nesse tá. caso aqui, olha. A7 é igual a 19, N é igual a 7. Muito bem, você que
que falou aí. Eu não vi nem quem foi. Quem foi que falou? Fui eu, Ana. 7 menos 1. Opa. No caso aqui é o N. E aqui no lugar desse N, fica 7 menos 1. 7 menos 1 é 6. Então aqui nós temos que 19 é igual a A1 mais 6R. A gente pode isolar, ou isolar o A1 ou isolar o R. Vamos isolar o A1 aqui. A1 é igual a 19 menos 6R. Esse 6R passou para o outro lado trocando sinal. A gente isolou o A1. Agora vamos fazer a mesma coisa com o A11, que é igual a 39. Olha. Então nós temos que 39, que é o A11, é igual a A1, a gente não sabe, mais N menos 1, o N nesse caso é 11, então vai ficar 11 menos 1 vezes R, que a gente não sabe também quem é R. Então aqui nós temos que 39 é igual a A1 mais 11 menos 1, 10 vezes R, 10R. A gente pode isolar o A1. Isolando o A1, esse 10R vai passar para cá subtraindo. Vai ficar A1 igual a 39 menos 10R. Agora que nós isolamos o A1 nesses dois casos, essa equação aqui, olha, A1 é igual a isso. Esse termo aqui, 19 menos 6R's, aqui, A1 igual a isso. Então, eu sei que 19 menos 6R's é igual a 39 menos 10R, porque as duas são iguais a 1. Agora, a gente pode igualar esses dois termos para encontrar o valor de R. Vai ficar assim, olha. 19 menos 6R's. Eu peguei isso daqui e vou igualar isso daqui, olha. 39 menos 10R. Vamos jogar a letra para um lado e o número para o outro. Esse menos 6R vai para o outro lado, ou melhor, esse menos 6R fica aqui, ó, menos 6R's. Esse menos 10R passa para cá somando, vai ficar mais 10R. Isso é igual a, esse 39 mantém desse lado. Esse 19 passa para lá subtraindo, menos 19. Ficou fora da tela, eu já vou ajeitar para vocês, gente. Menos 6R com mais 10, aqui é um 10R, faltou R aqui, com mais 10R, é igual a 4R, que é igual a 39 menos 19, é igual a 20. Então, nós temos esse 4 que está multiplicando, passa para cá dividindo, vai ficar 20 dividido por 4, que é 5. Então, a gente descobriu que R é igual a 5. Agora, a gente pode substituir aqui o R por 5 para descobrir quem é o A1. Vai ficar A1 é igual a 19 menos 6 vezes 5. Então, aqui nós temos que A1 igual a 19 menos 30, que é 6 vezes 5. A1 é igual a 19 menos 30. Vai dar quanto? 30 menos 20 daria 10. Então, aqui vai dar menos 11. Menos 11. Então, nós descobrimos que A1 é o que a questão perguntou. É muito importante a gente voltar na pergunta da questão. Porque, às vezes, assim, questão de múltipla escolha, você está calculando, e de repente você descobre quem é R. Igual a gente fez aqui. A gente descobriu primeiro quem é R. Aí vamos supor que uma das alternativas seja 5. Aí você vai lá e marca 5. Tem questão que cai essa pegadinha, porque você foi no calor ali resolvendo a questão, descobriu que R é igual a 5 e esqueceu que a pergunta da questão é A1, não é R. Aí vai lá, marca o 5 e erra a questão. Então, sempre é bom voltar na pergunta da questão, principalmente quando o cálculo é muito grande assim,
para poder confirmar isso que a questão está perguntando, faz quociente e marca a resposta certa. No caso, A1 igual a -11. Bom, já deu a nossa hora, já até passou 7 minutos, nem sei se a professora da outra disciplina está na sala, se tiver eu peço desculpas. E muito obrigado pela aula, pela participação de vocês. Gostei da colaboração de vocês dessa aula, muito bom. Obrigado por ter assistido a aula. Vou botar a gravação dessa aula lá no Drive amanhã. Na próxima aula, a gente continua. A gente vem para essa parte aqui, ó, soma dos termos de uma progressão aritmética. E aí eu vou fazer alguns exercícios de progressão aritmética e soma dos termos de uma PA, finalizar a matéria e exercícios de progressão aritmética. Valeu, gente. Obrigadão aí. Obrigado, professor. Até semana que vem. Até lá. Tchau. Muito obrigada pela aula, professor. Nada. Tchau.